Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra e nessa aula nós vamos discutir a respeito de alguns tópicos da geometria, principalmente em relação ao estudo das noções primitivas da geometria ou também os elementos primitivos, o estudo de posições relativas envolvendo pontos e retas e também retomando a respeito das equações da reta, equação geral, equação reduzida, as diversas formas que nós temos de representar e de obter essa expressão algébrica que caracterizam as retas. Então, nós vamos iniciar retomando alguns elementos importantes da geometria, que são os conceitos a partir dos quais várias outras teorias, vários outros elementos são construídos, que são os elementos primitivos da geometria. Acompanhe um exemplo que nós temos, que vai investigar a partir da figura de uma casa representações para esses elementos. Quando nós analisamos essa imagem de uma casa, nós conseguimos identificar pontos a partir de vértices do telhado, conseguimos identificar exemplos de retas, observando a base da casa, por exemplo, analisando a interseção das paredes com o solo, e observando as faces do telhado, nós podemos associar então com a ideia de plano, de superfície plana. Então estes são os três elementos, os três entes geométricos que fundamentam a construção de diversos outros conceitos da geometria. Então é a partir desses três conceitos que nós podemos estudar as posições relativas, os triângulos, as figuras geométricas. E é importante caracterizar cada um desses elementos para que os demais conceitos também possam ser estudados. Então, vamos observar algumas orientações, algumas informações importantes envolvendo cada um destes entes. Então, vamos ao quadro. O ponto, ele é um objeto adimensional, ou seja, ele não possui dimensão, não possui massa, nem volume. Então, nós classificamos como sendo um objeto adimensional. E, em geral, nós utilizamos letras maiúsculas na sua representação. Muitas vezes nós utilizamos pequenos círculos na representação de pontos, mas nós precisamos lembrar que é apenas uma representação. O ponto, por si só, ele é adimensional. A reta pode ser caracterizada como um conjunto de pontos concebidos sem espessura, sem começo e sem fim. É um objeto unidimensional. Possui comprimento, seu comprimento é infinito, mas não possui largura. Então, geralmente nós representamos uma parte da reta apenas como uma forma de ilustração. E as representações são realizadas por meio de letras minúsculas. Já o plano é um conjunto de pontos concebido sem espessura e sem fronteira. É um objeto bidimensional. Então, ele tem comprimento, ele tem largura, eles são infinitos. Nós representamos apenas uma parte desse objeto, mas ele não possui altura, não possui uma espessura. E, geralmente, nós adotamos as letras minúsculas do alfabeto grego na representação dos planos. A partir da ideia de ponto, associando com a ideia do plano, nós podemos estudar posições relativas. Nós dizemos que pontos são colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. Analisando no exemplo apresentado, os pontos B, D e G são pontos colineares, porque eu consigo construir uma única reta que os contenha, nesse caso a reta R. E além disso, eles são coplanares, eles estão representados em um mesmo plano. E os pontos são não colineares quando nós não conseguimos uma única reta que os contenha. Por exemplo, se nós avaliarmos os pontos A, E e C, da forma como foram identificados, eles não são colineares. Não existe uma única reta que os contenha. Mas lembrando que dois pontos são sempre colineares, porque a partir de dois pontos distintos, nós conseguimos construir uma reta. Então, essas são as relações que podem ser estabelecidas entre os pontos. Eles podem ser coplanares quando eles estão em um mesmo plano, e eles podem ser colineares ou não. Um estudo semelhante pode ser desenvolvido para as retas, mas nós temos outros tipos de posições relativas a serem investigadas. Acompanhe um esquema no quadro.
Quando nós avaliamos as retas, nós temos basicamente duas categorias, as retas coplanares e reversas. As coplanares são aquelas que pertencem ao mesmo plano. Eu consigo um único plano que as contenha simultaneamente. Se isso não acontece, elas são ditas reversas. Quando as retas são coplanares, elas podem ser paralelas, quando elas não possuem nenhum ponto em comum, sendo o caso das paralelas distintas, ou quando todos os seus pontos são pontos comuns. E assim nós temos as retas paralelas coincidentes. Se as retas possuírem um único ponto em comum, nós temos a classificação como concorrentes. Então, paralelas não possuem nenhum ponto em comum ou todos os pontos em comum, e por outro lado, as concorrentes possuem um único ponto em comum. Se for possível identificar a formação de um ângulo de 90 graus entre as concorrentes, elas são perpendiculares. Se o menor ângulo formado entre elas for diferente de 90 graus, nós temos as retas oblíquas. Então, quando elas têm um ponto em comum, existem ainda essas duas subcategorias. Quando formam-se 90 graus perpendiculares e quando não é formado esse ângulo de 90 graus e elas são oblíquas. Então, essas categorias são todas quando nós avaliamos retas coplanares. Agora, quando as retas não são coplanares, elas são reversas, elas podem ser ortogonais, quando nós conseguimos avaliar a formação de ângulos de 90 graus por meio de projeções, ou quando elas não são ortogonais. Então, são outras duas situações que podem ser avaliadas nesse caso. Vamos verificar alguns exemplos onde essas posições relativas podem ser observadas. Aqui nós temos uma figura, que é um paralelepípedo retângulo. Nós observamos que as faces laterais são perpendiculares tanto à base quanto à face superior. Todas as faces dessa figura são representadas por retângulos e a partir dos vértices dessa figura foram identificados 8 pontos. Podemos construir retas a partir desses pontos. Lembrando que a cada 2 pontos nós conseguimos construir uma única reta que os contenha. O primeiro caso, as retas paralelas distintas. Vamos observar as retas AHG, construída na face superior, e a reta AB na face inferior. Então, apesar de nós estarmos representando essas retas, nós, por meio dessas flechas, nós conseguimos identificar que essas construções elas não são limitadas. Apesar da representação de uma parte, nós sabemos que existe o comprimento infinito desse objeto. Essas retas são paralelas distintas porque nós observamos que não existe nenhum ponto em comum entre elas. Sempre elas estarão a uma mesma distância uma da outra. Nós não conseguimos em nenhum sentido avaliar pontos que pertençam às duas retas ao mesmo tempo. Isso se dá devido às características desse sólido, onde as suas faces são todas retângulos, e nos retângulos nós observamos lados opostos paralelos. O segundo caso que nós temos são as concorrentes oblíquas. Então, nós vamos analisar as retas DC e BD. Então, as duas retas foram construídas na face inferior desta figura. Então, nós temos a reta DC e a reta BD e observamos que existe um único ponto em comum entre elas, que seria o ponto D. Além disso, devido às características do retângulo, que é a figura que caracteriza a base deste sólido, o menor ângulo formado entre essas duas retas é um ângulo alfa, que vai ser um ângulo com medida diferente de 90 graus. Se fosse a reta DA, nós teríamos a formação dos 90 graus, mas como se trata de um lado do retângulo com a sua diagonal, existe uma formação de um ângulo diferente de 90 graus. Então, elas são concorrentes porque existe um ponto em comum e oblíquas porque não existe a formação do ângulo de 90 graus.
o que é diferente do que é observado entre as retas EA e EF, que são retas concorrentes, porque existe um ponto em comum e perpendiculares, porque existe a formação do ângulo de 90 graus. Temos o caso das retas reversas, então as retas HA e FC são formadas em faces opostas e nós não conseguimos um único plano que as contenha, por isso elas são reversas, mas elas não são ortogonais, diferente do caso das retas HG e BC, que são ortogonais entre si. Nós podemos observar que a reta GF ela é paralela à reta BC e ela é ortogonal à reta HG. Então, devido a essas relações, por meio das projeções, nós conseguimos identificar então que essas duas retas, HG e BC, são reversas, não são coplanares, e além disso, elas são ortogonais por meio dessas projeções. Então, essas são algumas posições relativas com as quais nós podemos estudar envolvendo as retas. E além desse estudo em relação ao posicionamento, podemos observar representações algébricas para as retas por meio das suas equações. Então, agora nós vamos destacar algumas equações importantes para a representação das retas, assumindo diferentes formatos de acordo com a situação. Então, vamos iniciar avaliando a equação fundamental da reta. Partindo de dois pontos, P, x0 e y0 e Q, de coordenadas x, y, a equação fundamental é y menos y0 igual a m, x menos x0. Então, é uma formulação que descreve a reta de coeficiente angular m, contendo o ponto P. E esse coeficiente angular m é a inclinação da reta e é dado por y menos y0 dividido por x menos x0. Uma outra forma de representação simplificada que nós temos é a equação reduzida, onde nós avaliamos a reta por meio da expressão y igual a mx mais b, onde m é o coeficiente angular, que avalia a inclinação, e b é o coeficiente linear, que é o valor em que a reta intersecta o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, por exemplo, para determinar a equação reduzida da reta, que contém os pontos P, de coordenadas 1, 3, e Q, de coordenadas 2, 1, avaliamos a inclinação, que é a diferença entre as ordenadas dividido pela diferença entre as abscissas. Então, nós vamos trabalhar com 1 menos 3 dividido por 2 menos 1. 1 menos 3 resulta em menos 2, 2 menos 1 resulta em 1, portanto, a inclinação dessa reta assume o valor menos 2. Agora, para a determinação da equação reduzida, pela equação fundamental, considerando o Q, nós vamos substituir y0 pela ordenada de Q, que assume o valor 1, m pela inclinação obtida, que é menos 2, e o termo x0, que é a abscissa de Q, e assume o valor 2. Agora, simplificando essa expressão, distribuindo menos 2 por x e menos 2, nós vamos ter y menos 1 igual a menos 2x mais 4, somando 1 em ambos os membros, y é igual a menos 2x mais 5. Então, essa é a equação reduzida da reta que contém os pontos P e Q, cujas coordenadas foram apresentadas. E um outro formato de equação da reta que nós temos é a equação geral, passando por pontos A e B, assume a forma QX mais PY mais C igual a 0, onde os valores Q, P e C são obtidos por meio de combinações entre as coordenadas dos pontos A e B. Então, nós calculamos as constantes de forma independente a partir dos dois pontos e depois construímos a equação da reta. Então, apesar dos diferentes formatos das formas de determinação, são todas possibilidades de representação algébrica das retas. E a partir dessas representações, outros tipos de estudos podem ser desenvolvidos. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima!